Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar sobre Roma Antiga, né, da monarquia à primeira fase republicana, né? Então, de acordo com a lenda, Roma, ela foi fundada em 753 AC pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, né, filho dos deus romano da guerra, Marte. Então, quando bebês, foram abandonados no rio Tibre, mas uma loba os salvou e os criou. Já crescido, decidiram então construir uma cidade no Tibre. Então, para definir onde construir a cidade, cada irmão ele escalou um monte. Remo escalou o Aventine e Rômulo escalou o Palatino, né? À procura de um presságio, né, dos deuses, né? O presságio dos deuses aí, ele significa o quê? Ação, né, da pessoa que acredita em profetizar, né? Ou então prever o futuro, ok? É o mesmo que o quê? Intuição, pressentimento, né? Indício de que algo está próximo de acontecer no futuro, ok? Isso significa, né, a palavra presságio dos deuses. Na tradição greco-romana, o urubu, além de sagrado para Apolo, era um pássaro de preságios, né? Rômulo viu 12 urubus e Remo 6. Então, o Monte Palatino foi escolhido e Rômulo, né, abriu uma arranhadura na terra para demarcar os limites da cidade, quando Remo, né, tentou tomar a iniciativa de seu irmão, Rômulo o matou. Com base em uma disciplina rigorosa, né, força de vontade inabalável e coragem, o exército romano tornou-se sinônimo do poder de Roma. Então, o exército não somente aumentava as fronteiras do império, mas também era responsável por sua proteção, construindo fortalezas impenetráveis nos cumes dos morros para defender as conquistas romanas. Então, os escravos foram uma das presas de guerra, né? E alguns, né, que estavam incluindo mulheres, treinavam como gladiadores que lutavam uns contra os outros, geralmente até a morte, em anfiteatros erguidos por todo o império. Então, a localização geográfica é a origem romana. A Roma Antiga ela surgiu como um pequeno território localizado na Península Itálica. Então, a Península Itálica aí, gente, é na região centro-sul da Europa, tá? No qual o território, que é o território da Itália, que é uma região que se estende pelo mar Mediterrâneo, né? O que favoreceu o desenvolvimento de uma economia que era voltada para o comércio marítimo. Então, esse foco no controle do mar Mediterrâneo gerou várias guerras, inclusive as guerras púnicas, justamente disputando esse domínio. Os limites geográficos romanos, pelo menos inicialmente, eram com as cordilheiras dos Alpes ao norte, ao sul com o Mar Jônico, a leste com o Mar Adriático e a leste com o Mar Tirreno. Próximo à Península Itálica, existiam 3 ilhas que foram incorporadas ao território romano: Sicília, Sardenha e Córcega. Nessa península havia povos de origem diversas, os gauleses, né, que era de origem celta, na planície do Pó, os etruscos, né? Os etruscos são o povo que habitou a Península Itálica na região da Etrúria, né? Onde que os etruscos eles dominaram a península durante os séculos 7 a.C., 5 a.C., e não se sabe ao certo a sua origem, tá? Os etruscos, né, localizados entre os rios Arno e Tibre, os italiotas, nome genérico para se referir aos latinos, né, que são de origem indo-europeia,
e os sabinos de origem indo-europeia e italiota. Então, na planície do Lácio, tá? Então, a fundação de Roma se deu justamente na planície do Lácio pelos latinos em 753 AC. Aos poucos, esses povos eles passaram a se relacionar política e economicamente, mas também entraram em diversos conflitos, como os ocorridos contra os etruscos, né, que eram povos cuja origem não era indo-europeia. Então, Roma apresentou 3 fases políticas distintas, com características, né, que influenciaram a construção de seu Estado, que vamos ver um pouquinho mais à frente. Aqui nós vamos falar sobre as 3 fases políticas, né? Que é a monarquia, que foi de 753 AC a 509 AC, foi quando o rei Tarquínio, né, o soberano, foi deposto por membros da classe social romana dos patrícios. E a república foi de 509 AC a 31 AC, encerrando com o fim do segundo triunvirato e a consequente chegada ao poder do imperador Otávio Augusto. E, por final, o Império, que foi de 31 AC a 476 DC, ano que marca a queda do Império Romano do Ocidente, tá? E aqui é um mapa da localização geográfica romana, que é aqui nessa estrelinha vermelhinha que vocês podem observar aí, ok? O período monárquico foi de 753 AC, a.C., né, a 509 a.C. Foi os latinos, né, povo de origem indo-europeia, ou seja, né, vindo da Ásia e da parte central da Europa, eram, em sua maioria, camponeses. Então, onde que a sua principal atividade econômica era a agricultura de subsistência. Era o quê? Que era voltada para o seu próprio sustento. Então, com a comercialização do excedente de produto e o pastoreio, principalmente de ovelhas e cabras, onde que os latinos acreditavam que no politeísmo, né, religioso, e possuíam uma sociedade bem rígida e sem mobilidade, que tinha apenas 2 classes sociais. Os patrícios, né, eram aqueles de grandes poderes, que eram os mais ricos, né, onde que eram os grandes proprietários de terras, e os plebeus, né, que eram aqueles pequenos proprietários de terra, comerciantes e artesãos. 2 obras da época relataram a fundação da cidade de Roma a partir da lenda dos irmãos Rômulo e Remo, no ano de 753 AC. Então, desde a fundação da cidade, né, de Tito Livio e a Edineida, né, do poeta Virgílio, ambas elas traziam os principais feitos, né, e a história da fundação romana. Aqui nessa imagem nós podemos observar, né, a loba, né, com o Rômulo e Remo, né, estão mamando, né, na loba. Então aqui conta a lenda, né, que o Rômulo e Remo eles foram amamentados por uma loba, né, após serem atirados no rio Tibre pelo rei Amúlio, né, de Alba Longa. Segundo a lenda, Numitor perdeu, né, o poder para seu irmão Amúlio, que obrigou a sobrinha Réia Sílvia, filha de Numitor, a se tornar uma vestal, isto é, uma sacerdotisa, né, que cuidava do templo da deusa Vesta. Então, para isso, ela deveria continuar virgem. Assim, Réia Sílvia não teria filhos para ameaçar o reinado de Amúlio, ou seja, não haveria herdeiros para o trono. Mas Réia Sílvia teve 2 filhos gêmeos com o deus Marte, Rômulo e Remo. Com medo de que os gêmeos fossem mortos por Amúlio, Réia os colocou em uma cesta e os lançou no rio Tibre. Uma loba encontrou os bebês e os amamentou. Tempos depois, um casal de pastores, Faustulo e Laurentina, encontraram os bebês e os criaram. Quando os gêmeos cresceram, souberam de sua origem e voltaram para Alba Longa.
Lá, chegando, tomaram o poder de Amulho, devolvendo o trono ao seu avô Numitor. Depois resolveram fundar uma nova cidade no local onde foram encontrados pela loba. Porém, os dois irmãos brigaram na disputa pelo trono da cidade e, por causa desse desentendimento, Rômulo matou Remo, tornando-se o primeiro rei de Roma por volta do ano 753 AC. A influência de outros povos que viviam na Península Itálica, principalmente os etruscos, foi fundamental para a formação e o crescimento da monarquia romana. Aqui nessa imagem, nós podemos observarmos o Senado Romano, que foi uma instituição forte, de forte política, e composta por ricos proprietários de terras, responsáveis direto pelo fim da monarquia em Roma. Os habitantes de Roma assimilaram a organização política e social dos etruscos, pois estes se encontravam em avançado processo de urbanização, onde que os romanos construíram canais para drenar os pântanos, que é a fim de expandir as terras cultiváveis, e estabeleceram as assembleias políticas no centro da cidade, espécie de fóruns, Fóruns são estruturas arquitetônicas, características da Grécia e também de Roma, que era usada para a realização de julgamento por crimes cometidos. Também essa nomenclatura aí também é utilizada atualmente no Brasil. Em relação à organização social, mantiveram as estruturas herdadas dos latinos, com as mesmas duas classes sociais. Patrícios, grandes proprietários de terras, já que a agricultura era a principal atividade econômica de Roma nesse período. Além do mais, tinham direito de servir ao exército e influência política direta junto ao rei e podiam compor o Senado. Os plebeus, assim como na sociedade latina, em sua maioria eram camponeses dependentes dos patrícios, pois trabalhavam nas terras destes em troca de produtos para subsistência e proteção política. Eram bastante explorados e não possuíam direitos políticos. Na monarquia, o poder político estava centralizado no rei. Então, aos poucos, o órgão conhecido como Senado foi enfraquecendo o poder real. Então, o Senado era composto pelos patrícios mais ricos, que tinham como principal função de eleger o rei. Ainda foi criado um poder moderador, uma espécie de conselho formado por guerreiros que tinham o poder de vetar a escolha do rei pelo Senado. Então, a monarquia caiu em 509 AC, com o rei Tarquínio, o soberbo, devido a um golpe organizado pelo Senado, que visava controlar politicamente as estruturas de Roma. O período republicano romano ocorreu de 509 AC, antes de Cristo, a 31 AC. Foi o fim do período monárquico. Em Roma foi o fruto do fortalecimento da classe social, dona da maioria das terras cultiváveis. Os patrícios, que organizaram um golpe derrubando o último rei romano, Tarquínio, o soberbo. Nessa fase, houve o fortalecimento de uma estrutura política que comandaria as ações e decisões de Roma. O Senado, composto pelos próprios patrícios, os plebeus, pequenos proprietários, camponeses e artesãos. Nesse contexto, eram dependentes do patrício, não tinham participação na política. Essas duas classes sociais, com o tempo, passaram a disputar os espaços políticos, o que gerou muitos conflitos sociais.
os escravos, eram minoria em Roma. Na primeira fase republicana, só existia escravidão por dívidas. Os patrícios organizaram um novo sistema político conhecido como república, no qual o poder não estava centralizado em um rei, mas em uma classe social. Aqui vamos falar sobre a organização política, que foi uma estrutura montada pelos patrícios na Roma republicana, onde que atendiam às necessidades de manutenção do poder e também dos privilégios desse grupo social. Então, o objetivo dos patrícios era o quê? Controlar a política para manter o quê? A economia voltada para eles. Então, nesse contexto aí, foram estabelecidas 3 estruturas: o Senado, as Assembleias e as magistraturas. Então, vamos falar sobre o Senado, que o Senado foi a principal estrutura política da Roma republicana, que ela era composto pelos 300 patrícios mais ricos da sociedade. Como funcionava? Como um órgão de fiscalizador e legislativo. Cabia ao Senado fiscalizar a ação dos magistrados e desenvolver o quê? A política interna e externa de Roma. Eles também elaboravam leis que deveriam ser cumpridas, além de decidir as entradas nas guerras, bem como as possíveis decretações de paz. As finanças eram também responsabilidade do Senado, que devia controlar a economia, estabelecer impostos, conduzir as relações comerciais, autorizar a construção de obras públicas, entre outras funções. Então, e as assembleias? Aos poucos, houve a necessidade de estabelecer espaços políticos para que as classes sociais pudessem ter participação nas decisões sobre os rumos de Roma. Embora houvesse participação dos cidadãos romanos em todas as assembleias, os mais ricos continuavam tendo mais influências. Então, as assembleias eram 3: centuriata, tribal e plebeia. Então, cada uma delas era composta por uma classe social, cabendo às classes mais ricas as decisões mais importantes. Assembleia centuriata atendia uma classe social importante em Roma, pois os militares ganhavam mais destaque à medida que o processo expansionista romano se consolidava. Então, cabia a essa Assembleia o quê? Votar pela declaração de guerra ou paz, bem como eleger cônsules, tribunos e protetores. Então, assim como na própria sociedade romana, a Assembleia Centuriata ela se dividia de acordo com a riqueza dos militares. Havia 5 classes militares diferentes, organizadas em 193 centúrias, formada por 100 militares cada. Então, cada cidadão militar tinha direito ao voto individual. Ao final, a maioria prevalecia e o voto da centúria era estabelecido. Agora, a Assembleia Tribal, essa Assembleia ela remetia às origens de Roma, principalmente no período monárquico, quando várias tribos formaram o seu reino. Eram 35 tribos, sendo a maioria das regiões do campo, que era apenas 4 eram urbanas, Então, as magistraturas inferiores tinham seus magistrados eleitos por essa Assembleia. Assembleia plebeia, também conhecida como Concílio da Plebe, que era composta pelos plebeus. Essa Assembleia ela foi criada pelos patrícios com interesses políticos, visto que os plebeus exigiam participação política em Roma, o que vinha causando sérios conflitos sociais, onde poderiam criar leis específicas para os plebeus, mas elas teriam ainda de ser aprovadas pelo Senado,
podiam se eleger tribunos e edes. As magistraturas, elas funcionavam como uma forma de poder executivo, né, onde administravam as cidades romanas de acordo com as decisões que eram tomadas nas assembleias e também no Senado. Os magistrados eram eleitos nas assembleias e tinham mandatos temporários. Existiam 6 magistraturas, que eram cônsules, pretores, censores, questores, edes e ditadores. Cônsules é considerada a principal magistratura, executava as decisões tomadas principalmente pelo Senado romano. Os 2 cônsules tinham a responsabilidade de comandar o exército e fiscalizar as ações dos outros magistrados. Cabia a eles também convocar o Senado quando ocorressem situações consideradas urgentes. Pretores. Esses magistrados tinham a obrigação de aplicar as leis, geralmente elaboradas pelas assembleias e pelos senados. Agora, os censores eram responsáveis pelo censo populacional, além de verificar se a ordem e a moral estavam sendo respeitadas por todos os cidadãos romanos. Questores, espécie de funcionários públicos que cuidavam das finanças, mais especialmente da cobrança de impostos sobre bens materiais e de produção. Edes, em linhas gerais, eram os responsáveis pela ordem social, tinham a obrigação de zelar os prédios públicos, além de organizar festas populares religiosas. Os ditadores, em período de calamidade, o Senado aprovava um nome de destaque para realizar uma reorganização em Roma. Esses homens tinham poderes ilimitados e questionáveis. Seu poder era válido por 6 meses. Os conflitos e as reformas sociais no período republicano. Então, a sociedade romana no período republicano era bastante rígida e sem mobilidade social. Então, o acesso a direitos políticos e cargos públicos importantes era destinado a quem? Aos patrícios. Por quê? Porque principalmente que eram os ricos, que eram os mais ricos, né? Então, aos poucos, os plebeus que não tinham certos privilégios nem direitos sociais e políticos começaram a reivindicar uma maior participação política em Roma, o que era sempre negado pelos patrícios que controlavam a economia. Um dos momentos de maior crise social por conta desse confronto foi a primeira greve que se teve notícia na história do Ocidente. Em 494 AC, muitos plebeus se deslocaram para o Monte Aventino, inclusive recusando-se a servir ao exército. Então, os plebeus só retornariam a Roma se tivessem suas reivindicações atendidas. Dentre as principais conquistas políticas e militares dos plebeus, destacaram-se Tribunato da Plebe, essa magistratura plebeia que não admitia patrícios, diminuía as diferenças políticas entre os ricos e os plebeus, né, que agora poderiam eleger seus próprios magistrados e vetar decisões de assembleias e do Senado que prejudicasse ou que não atendesse aos seus interesses. Lei das 12 Tábuas era publicada em 450 AC. Essa lei registrava todas as decisões tomadas em Roma. Foi a base dos direitos romanos. Lei da Canuleia. Ela estava diretamente ligada ao expansionismo militar romano, onde que enriqueceu muitos plebeus e criou uma nova classe social. Os nobilitas, e em 445 AC, passou a ser permitido o casamento entre plebeus e patrícios, atenuando as diferenças entre as duas classes sociais. Lei Licínia
Foi a lei que reformulou as estruturas políticas da magistratura do consulado em 367 AC. Houve certo equilíbrio, pois passaram a ser eleitos 2 cônsules, um plebeu e outro patrício. Também regulamentou o uso das terras e acabou com a escravidão por dívidas. O Mediterrâneo como espaço de interação entre sociedades da Europa, da África e do Oriente Médio. Então, o mar Mediterrâneo une 3 grandes espaços geográficos, cujas histórias se entrelaçam de várias formas diferentes. Entretanto, o mar Mediterrâneo são vários mares em um só, nomeados a partir dos grupos humanos que interagem com eles. Todos têm em comum essa grande via que conecta a Europa, África e Oriente Médio. As culturas no Mediterrâneo. A história da ocupação humana da costa mediterrânea, ela começa na pré-história, quando grupos recorriam às águas mornas do mar em busca de alimentos. A migração em busca de novos postos de caça e pesca levou à ocupação de ilhas como Malta, onde se desenvolveu uma cultura megalítica, de 3.600 a 700 AC. Então, nesse mesmo período aí, vinda do Oriente Médio, as técnicas em metalurgia do bronze, onde que se difundiram pelo Mediterrâneo Oriental por meio das rotas comerciais fenícias. Famosos por sua habilidade em navegação, espalharam colônias ao longo da costa norte africana e também da Península Ibérica. O alfabeto fonético é elaborado como meio de facilitar as transações comerciais, também seguiu as rotas fenícias, servindo como base para a escrita gregas e outras. Então, devido à sua importância geopolítica, o Mediterrâneo foi alvo de várias tentativas de domínio. Podemos observarmos aqui monumentos megalíticos, que são conjunto de construções milenares, feitas com grandes blocos de pedras que pesam toneladas. Esses monumentos megalíticos que tinham caráter fúnebre, que eram destinados a enterrar as pessoas mais influentes de determinadas sociedades. Foi com Alexandre o Grande que o helenismo se expandiu pelo Mediterrâneo Oriental, abarcando vários povos e contendo diversas referências culturais. Então, após a morte de Alexandre, a República Romana unificou o Mediterrâneo, chamado de Mare Nostrum. Para isso, era necessário derrotar Cartago, uma ex-colônia fenícia no norte da África, poderosa desde os tempos de Alexandre. Então, a vitória romana nas guerras púnicas iniciou um novo momento na história do mar Mediterrâneo. Pela primeira vez, um só povo o controla. A cultura mediterrânica e a unidade romana. Foi durante o domínio romano onde que as várias culturas presentes no Mediterrâneo foram adequadas ao conceito de civilidade de Roma. Tem o latim como a língua, adorar os deuses romanos e durante o Império cultuar o imperador. Então a arqueologia nos mostra quais os produtos viajavam pelas rotas marítimas, o azeite e o vinho. Ambos compunham a mesa dos gênios grego e das famílias romanas de todas as classes sociais. Pelos portos de Mare Nostrum circulavam mercadorias e pessoas em grandes quantidades. E toda essa conectividade permitiu que vários elementos culturais se mesclassem. O exemplo, o retrato da moça, resultando aí em uma cultura mediterrânea. A crise e a dissolução do Império Romano marcaram o fim da unidade política mediterrânea, que foi durante a Idade Média, duas grandes forças agem,
Vindo do norte, os Vikings, que ocuparam, né, a ilha da Sicília durante os séculos X e XI, e os muçulmanos ao sul, onde conquistaram o norte da África e a Península Ibérica. Sobre os primeiros, os Vikings, os relatam medievais indicam que sua origem era do extremo norte europeu. A palavra Viking significa viajar para negociar e pilhar. E o que o povo, né, recebeu esse nome deu uma importante contribuição, né, para as técnicas de navegação. O Império Muçulmano e o Mediterrâneo foram quando os primeiros a quebrarem a unidade política do Mediterrâneo foram os muçulmanos, vindo da Península Arábica, né, onde fazem parte da última grande religião abrâmica, né? Religião abrâmica aí é o judaísmo, como o cristianismo e o islamismo. Então, vem a se formar, né, onde que o Islã, né, o precursor do Islã, Maomé, viveu na cidade de Meca, um importante centro comercial da Península Arábica. Então, de acordo com as fontes árabes, Maomé nasceu no ano de 570 depois de Cristo, né, DC, e vinha de uma família influente, que eram os coroaxitas, e desde muito cedo trabalhava no comércio. Ainda jovem, conheceu sua primeira esposa, Khadija, com quem permaneceu, né, casada até a morte dela, em 619 depois de Cristo. As viagens do casal pela Síria e pelo Império Bizantino mostraram a Maomé o quanto o poder político da época estava baseado numa unidade religiosa. Então, ao retornar para Meca, iniciou aí o quê? Um movimento monoteísta, né, desafiando aí o politeísmo praticado na região. Em 622 DC, a Hégira marcou o início do islamismo, quando um grupo de muçulmanos, liderado por Maomé, saiu de Meca em direção à cidade rival, Yatrib. Então lá, o monoteísmo, difundido por grupos judaicos, foi mais amplamente aceito e o Islã encontrou um ambiente mais favorável. 8 anos após sair de Meca, o grupo de Maomé retornou e conquistou militarmente a cidade. Entretanto, pouco depois, em 632 DC, Maomé morreu deixando uma Arábia unificada em torno de uma só religião. Então, a partir daí, começou a se formar um império, cuja raiz estava na unidade religiosa e que rivalizaria durante grande parte da Idade Média com o Ocidente cristão. A rápida expansão islâmica levou à conquista do Egito, em 639 DC, norte da África, 665 DC, e a Península Ibérica, 711 DC. Territórios que passaram séculos sob controle romano agora seguiam o islamismo. Então, o Mediterrâneo continuou sendo o centro do mundo medieval, né? Mas polarizado entre o cristianismo ao norte e o Islã ao sul. A dominação muçulmana acrescentou outros elementos à cultura mediterrânea. Na região sul da Espanha, conhecida na Idade Média como Al-Andalus, cidades como Córdoba, Granada e Sevilha tornaram-se centros comerciais e políticos. A florescente vida urbana e a relativa paz trouxeram viajantes e filósofos de todas as partes do Império Islâmico, criando aí um centro de difusão de uma rica mistura cultural. Aqui, né, Mesquita, né, Catedral de Córdoba, né, que é o mais importante monumento islâmico, né, no Ocidente e um dos mais fantásticos do mundo. Então, a evolução do estilo omíada, né, que é da dinastia governante na Espanha muçulmana,
espanhol está resumida na grande mesquita de Córdoba, né? Numa mistura de estilo como o gótico e também o barroco da arquitetura cristã. Então, o lugar onde hoje está a Mesquita Catedral já foi lugar de culto de outros deuses na antiguidade. No mesmo lugar, durante o período visigótico, né, que era o reino bárbaro, né, pós-romano, onde estava a Basílica de São Vicente. Essa basílica é de forma retangular, né? Ela foi compartilhada por muçulmanos e cristãos. Após uma reconstrução, a basílica passou a ser propriedade, né, de Abd al-Rahman, que foi o primeiro califa muçulmano ocidental que acrescentou os novos espaços. Né? Vocês podem observar aí, né, que é uma imagem muito bonita, tá? Que nós temos aqui em vista na nossa apostila.